Bem-vindos ao episódio piloto do podcast Alquimia da Depressão. Espero que essa experiência seja no mínimo imersiva e empolgante. Aproveite sua jornada. Temos aqui as convidadas Andressa Silva, Rafaela Souza, Gisele Macário e eu, Andressa Teles. O que é humor? Humor é o estado de espírito de um indivíduo que define sua disposição e seu bem-estar emocional. O problema é quando temos o transtorno desse humor, que aí seria caracterizado como depressão ou mania. Como nesse podcast iremos tratar da farmacologia da depressão, é importante saber o que desencadeia esses sintomas depressivos. Contudo, não há fisiopatologia concreta da depressão. Apenas podemos medir por meio de alguns indicadores, como o estresse psicossocial, os neurotransmissores, que nesse caso seria serotonina, noradrenalina, dopamina, glutamato, ácido gama-aminobutírico, entre outros. Além disso, também temos o ritmo circadiano e, dado esses neurotransmissores, é importante saber que são eles que controlam as emoções, que seria o biofeedback. Eles aumentam e diminuem, controlando o humor e a emoção. E quando há um desequilíbrio desses neurotransmissores, é aí que entramos com a terapia farmacológica. Mas é bom lembrar que um apoio com psicólogo é de extrema importância para identificar esses gatilhos, porque os medicamentos apenas irão tentar ajudar. Olá, turma! Aqui quem fala é Andressa e nesse podcast eu irei falar sobre como os fármacos atuam na depressão. Ouvimos que a depressão é algo muito mais além do que uma simples tristeza e que ela está relacionada com a funcionalidade no nosso organismo, mais especificamente no nosso cérebro. Atualmente, temos diversas classes de medicamentos que tratam essa doença e a primeira delas são os inibidores da monoaminoxidase, que são divididos em dois subgrupos, de acordo com a sua seletividade e a sua capacidade de ser reversível ou irreversível, que são as monoaminoxidase A e monoaminoxidase B. Uma droga reversível garante uma rápida recuperação da atividade enzimática, e essa está relacionada à afinidade entre o fármaco e a proteína. Fármacos mais recentes possuem essa tecnologia. Já as drogas irreversíveis se ligam covalentemente e inativam a monoaminoxidase por toda a sua vida, que dura em média de 2 a 4 semanas. Essa característica confere uma reatividade enzimática mais lenta e dependente da suspensão do uso do medicamento e de uma produção de uma nova enzima, e está relacionada a fármacos mais antigos. Inibidores reversíveis da monoaminoxidase A possuem mais eficácia, e todos os tipos aumentam consideravelmente o receptor de serotonina. Aumentam também a noradrenalina e a dopamina, que são substratos da monoaminoxidase. Eles aumentam esses neurotransmissores em nível cerebral. E dependendo da área mais afetada, nós podemos observar uma euforia e excitação, que são reações opostas da depressão. Os fármacos representantes dessa classe são a iproniazida, isocarboxazida e moclobemida. As monoaminoxidase A se caracteriza por ter preferência pela metabolização de serotonina, o que pode explicar sua maior funcionalidade como antidepressivo, mas também metaboliza dopamina e norepinefrina. Normalmente se encontram no sistema nervoso, no fígado, no trato gastrointestinal e na placenta. As monoaminoxidase B metaboliza preferencialmente o substrato feniletilamina e é normalmente encontrada no sistema nervoso e nas plaquetas. A monoaminoxidase B tem maior importância na doença de Parkinson. E um representante é a selegilina, que é seletivo para inibição de monoaminoxidase B reversível. O mecanismo de ação desses fármacos. A norepinefrina, assim como a serotonina, ao ser liberada na fenda sináptica, ela pode ser recaptada por transportadores específicos. Ao ser recaptada, a amina biogênica vai ser rearmazenada na vesícula sináptica ou pode ser degradada pela enzima mitocondrial monoaminoxidase. Os inibidores vão inibir essa enzima mitocondrial, impedindo que a amina biogênica seja degradada. Consequentemente, ela vai migrar para a vesícula sináptica para ser rearmazenada e vai ser eliminada e propagando o impulso nervoso. Outra classe de medicamentos são os antidepressivos tricíclicos. O mecanismo de ação desses antidepressivos é inibir a recaptação da serotonina e da noradrenalina da fenda sináptica através do bloqueio de transportadores da recaptação de serotonina. Ela potencializa o efeito da neurotransmissão serotoninérgica e noradrenérgica. São indicados para depressão grave ou depressão resistente.
aquele que não responde a nenhum tratamento com outros fármacos. Temos também os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que inibem seletivamente a recaptação de serotonina, deixando mais disponível na fenda sináptica. E há também os inibidores de recaptação de noradrenalina e dopamina, usada para tratamento de depressão associada à ansiedade, já que a ansiedade está relacionada às ações da serotonina. Formulação de liberação lenta, usada para tratamento de dependência de nicotina e induz menor mudança para a mania. Idosos devem evitar antidepressivos que tenham efeito anticolinérgico, já que o sistema colinérgico está muito associado à doença de Parkinson. Devem evitar antidepressivos com atividade de interferência com as enzimas citocromo P450, pois os idosos já têm por natureza uma diminuição da atividade dessas enzimas. Pacientes infantis têm preferência ao uso da sertralina ou fluoxetina, pois são mais seguros. Na gravidez ou aleitamento materno, os antidepressivos atravessam a barreira placentária e oferecem uma grande concentração no leite. Problema e solução. Fármacos psiquiátricos nos fazem mais mal do que bem? Se esses fármacos nos fazem tão mal, por que foram usados de forma habitual dentro da pesquisa? Bom, mudei a minha percepção a respeito dos antidepressivos. A minha percepção antiga era muito agressiva a respeito dos AD. Acho que eu os via como vilão, algo que confirmava a doença de forma muito ruim. Acredito que muitas pessoas se sentem dessa forma e provavelmente para quem sofre desses transtornos, pensar dessa forma pode acarretar em uma reação completamente diversa dos fármacos. Existe um dilema em minha mente a respeito de tudo isso. Por um lado, eu acredito que nem 10% das pessoas que utilizam este medicamento o toma de forma absurdamente correta, seguindo a prescrição e sugestão médica à risca. E um dos fatos que me confirmam isso é o potencial que temos de reverter alguns dos efeitos adversos mínimos que a AD tem, como sono, cansaço e indisposição. A maioria dos psiquiatras indicam o uso no horário certo em certas situações, principalmente para impedir que esses sintomas adversos apareçam em horário que sua consciência esteja em alerta para identificar os sintomas. É meio que uma estratégia para que seu corpo não sofra os efeitos colaterais. Pode ser uma percepção dentro de uma caixa, mas eu acredito muito que muitas pessoas não utilizam o fármaco de maneira correta. A gente não utiliza fármaco menos agressivos de forma correta. Imagine os antidepressivos. Outro ponto que me deixava extremamente desconfortável era a ideia de que AD levavam usuários a ter pensamentos suicidas. Mas acabei tendo contato com uma pessoa que me fez ampliar minha linha de raciocínio e acabei por concordar. Ela basicamente diz o seguinte, abre aspas, não é verdade que pensamento suicida seja efeito colateral nem da fluoxetina como de nenhum outro antidepressivo. O que acontece é que pessoas deprimidas têm uma redução enorme da sua capacidade de realizar qualquer atividade, inclusive uma sequência de atos e planos para se matar mesmo tendo vontade. A partir do uso da medicação, a leve melhora, porém não total, pode fazer com que a pessoa tenha energia para executar o ato em si. De qualquer forma, eu percebi que existe outros tipos de medicamento meio que exótico ao meu ponto de vista, que é a cetamina. Em 2020, a Anvisa adotou a cetamina com doses mínimas e intravenosa ou spray nasal como tratamento para depressão em estágios mais severos, quando há resistência para todos os tipos de oferta medicinal. O lado positivo, em minha percepção, é que a dose monitorada por médicos, por motivos meio que óbvio, já que cetamina é um anestésico que, sendo utilizado em doses erradas, o indivíduo pode ir a óbito. O lado negativo é justamente o fato que a cetamina é bastante agressiva e qualquer erro não é um sono como efeito colateral, é coma e morte.
Essa forma de terapia é basicamente para pessoas em um nível tão brusca que não há outra alternativa farmacológica possível. Bom, eu vou dar continuidade ao que as meninas já vieram falando, principalmente falando sobre outras possibilidades de terapia medicinal e o seu mecanismo de ação seguinte. A gente tem que começar a falar sobre a década de 60 e 70, onde estourou, né, foi criado e descoberto, na verdade, a molécula do LSD. Nessa época foi gritante o uso e abuso dessa droga, e com a ilegalidade dessa droga, principalmente lá nos Estados Unidos, aqui no Ocidente, as pessoas que procuravam a LSD, já que era ilegal, foram buscar por outros métodos, e assim achou a psilocubensis. A psilocubensis, por sua vez, ela não é atual. Digo que não é atual porque existe, historicamente falando, pinturas rupestres de pessoas, inclusive no MG tem uma, em Minas Gerais, de pessoas dançando e cultuando uma imagem figurativamente parecidíssima com um cogumelo, com um fungo, que é a psilocubensis. Essas pessoas que queriam o uso quase igual do LSD, porque a psilocubensis traz a droga é estritamente parecida com o LSD, eles vieram à tona e trouxe para a sociedade, porque antes disso eles eram utilizados da mesma maneira como se utiliza hoje a ayahuasca. Era de cunho religioso, por tribos e pessoas estritamente fechadas, tanto que há um indício forte de que toda a esfera global que a psilocubensis se tornou depois da década de 70 veio do México, de um cara, que por vez eu me esqueci o nome agora, que foi em busca de uma molécula parecidíssima com LSD e infelizmente encontrou a psilocubensis. Obviamente, o Ocidente rejeitou essa ideia por completo, mas não teve a possibilidade de encontrar uma forma de... Até agora, a gente só tem como crime mesmo a utilização do método do LSD. A psilocubensis, por sua vez, ela é legalizada. Não sei se em todo o mundo, mas pelo menos aqui no Brasil, a molécula é legalizada. A história por trás do uso dessas duas moléculas, LSD e a psilocubensis, para a terapia, ela é bem recente, na verdade. Veio através do LSD, né? Lá na Suíça, que inclusive é o berço da criação do LSD, vieram à tona pedindo para que a gente pudesse fazer experimentos com essa molécula, porque, segundo eles, tinha muito a ser extraído além do que foi abusado até agora. Existem muitas possibilidades no LSD que a gente poderia, inclusive, utilizar como farmacoterapia e que, infelizmente, a gente vem tratando essas substâncias de modo completamente irregular. Depois disso, abriram espaço para a psilocibina, já que ela é legalizada e o LSD não. Ou seja, a ideia de trazer a psilocibina para estudos de terapia, principalmente para depressão e transtornos psicológicos, veio simplesmente porque a psilocubensis ela é legalizada e o LSD não, mas as duas substâncias elas coincidem muito, inclusive na sua reação no nosso organismo. Vamos lá. Para a gente entender como ele funciona no nosso corpo, a gente tem que ter uma ideia clara de que a psilocibina, que é o composto químico da psilocubensis, ela precisa ser degradada para outra substância que se chama psilocina. Para isso acontecer, né, após a ingestão, a psilocibina ela é absorvida, transportada na corrente sanguínea e submetida ao metabolismo hepático, de primeira passagem, obviamente. Ela vai sofrer a desfosforização e é transformada no composto psicoativo psilocibina, que veja bem, é a psilocibina que tem a ação psicoativa, não a psilocibina, é a psilocina. Quando essa metabolização acontece, ela é levada pela circulação sistêmica para o cérebro, onde ela vai ter os seus efeitos.
A propriedade psicoativa da psilocibina, ela deriva da forma estrutural do seu ativo, capaz de mimetizar a ação da serotonina e causar excitação no receptor serotoninérgico, dopaminérgico e histaminérgicos. Obviamente em intensidades variadas. E apesar da sua não seletividade, a psilocibina ela possui um forte agonismo ao receptor serotoninérgico. Inclusive, é por conta disso que também, que a gente estuda esse composto como terapia medicinal. Inclusive, os estudos recentes têm demonstrado a regulamentação sobre esse estímulo no neuroreceptor. Ela está conectada, vamos dizer assim, conectada com otimismo e bem-estar humano. Isso pode levar a ideia da teoria monoaminérgica, ela também pode acrescentar. Bom, o nosso trabalho foi concluído. Espero que a imersão tenha sido boa e pelo menos tenha trazido um pouco de elucidação com o tema. Muito obrigado e até!